Olá, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre os elétrons livres e os materiais condutores e isolantes. Imagina que aqui embaixo eu tenho um corpo qualquer, e aí todo corpo é formado por átomos, né, com seus prótons, elétrons, os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Então imagina que eu vá desenhar aqui um próton, né, considerando ele aqui no núcleo do átomo, e um elétron. Existem alguns materiais que a força de ligação, né, a ligação entre o elétron e o núcleo, ela tem uma intensidade suficiente de tal forma que esse elétron ele não saia do átomo. Então imagina esse elétron aqui que eu coloquei como exemplo, esse elétron ele vai ficar sempre aqui junto com esse átomo, ele não sai daqui. Esse elétron ele não é livre. Já existem outros materiais que a ligação entre o elétron e o núcleo, por exemplo, ela é muito fraca. Automaticamente, esses elétrons, geralmente os da última camada, eles ficam livres, soltos. Então eu vou desenhar alguns prótons aqui, ó. Né, ó, imagina aqui alguns prótons. E aí um elétron aqui, ó. Outro elétron aqui, outro elétron aqui. Então, dependendo da ligação entre o elétron e o núcleo, se ela for fraca, geralmente são os elétrons das últimas camadas. Esse elétron ele fica livre. Ele não consegue ficar preso a um único átomo. Então esse elétron ele acaba se movimentando por todo o material, ele fica livre, solto pelo material, ele não consegue ficar preso no único átomo. Esse elétron é chamado de elétron livre. Às vezes o que, né, deixa o elétron livre é o tamanho do átomo, se o elétron ficar muito longe do núcleo, ou às vezes até algumas ligações químicas. Quando você liga átomo com átomo, sobra elétron, e esse elétron fica solto, livre, ele não fica preso a uma única molécula, a um único átomo. E é isso que diferencia o material condutor do material isolante. O material, para ele ser condutor de eletricidade, ele deve possuir elétrons livres. Os elétrons livres de um material que fazem com que esse material seja um condutor de eletricidade. Já o material isolante, ele não possui elétrons livres, por isso que ele é isolante, falando de isolante de eletricidade. Se você olhar na tabela periódica, a maioria dos materiais, dos átomos, possuem elétrons livres, que são os condutores, né? A maior parte da tabela periódica é constituída de material condutor. Então guarde isso, por favor, tá? A ideia, né, desse elétron aqui, se ele for livre, ele tem liberdade de movimento por todo o material, ele não fica preso ali naquele átomo, naquela molécula, e que todo material condutor, seus elétrons são livres. Nessa animação a gente consegue ver, né, a ideia dos elétrons livres. Essas esferas azuis maiores, que estão fixas, então, né, fixa o olho nessa esfera azul maior, está fixa, parada. É como se fosse o núcleo dos átomos de um material. Essas esferinhas menores vermelhas, então olha só em uma das esferinhas menores vermelhas, ó, né, foca o olho em uma delas. São os elétrons que não são livres. Então, se você pegar qualquer esferinha menor vermelha aqui, ó, e olhar só para ela, você vai ver que ela fica presa ao redor de um único átomo, de uma única molécula, de um único núcleo, então não é livre. Agora, essas esferas azuis, um azul mais escuro, se você reparar, né, ela está negativa, são elétrons, e ela está livre, solta pelo material, ó, ela não fica presa num único átomo. Então a esfera azul mais escura aqui, livre, solta, representa os elétrons livres, ó, tem liberdade de movimento, né? O número de prótons de um corpo condutor é igual ao número de elétrons, se o corpo estiver neutro, tá? Então para ter elétron livre, né, não precisa estar carregado eletricamente. Então esses elétrons que estão livres não quer dizer que eles estão a mais, não. Tá? Eles, na verdade, devido à ligação deles com o núcleo ser muito fraco, eles acabam ficando livres e soltos aí pelo material, né? Materiais condutores, materiais metálicos. Legal?
Espero que você tenha curtido. Um abraço, bons estudos.